Um dos criminosos mais procurados do país morreu essa semana em confronto com a polícia. Balengo, como era conhecido, participou do maior assalto a banco do país em Fortaleza e teria comandado nas ruas a série de ataques do PCC contra as forças de segurança de São Paulo há 2 anos. Balengo morreu depois de um violento assalto na Grande São Paulo. A quadrilha foi surpreendida pela polícia e reagiu com armas pesadas no meio do trânsito. Veja na reportagem da semana. Foi uma tarde com cenas de guerra nas ruas. Começou em Guarulhos, na Grande São Paulo, e terminou de maneira trágica na zona norte da capital paulista. 3 mortos, 12 feridos. Tinha mais de 30 tiros, só em 10 minutos. O assalto a esta agência bancária no centro de Guarulhos começou pouco antes das 2 da tarde. Armados com fuzis e metralhadoras, os criminosos roubaram cerca de R$100 mil. Quando saíam, foram surpreendidos pela polícia. Eles reagiram e deram início a uma fuga desesperada. Na hora ainda não, a gente só foi o tiro na porta, depois pra cima era muito tiro. Me joguei bem lá no banco do passageiro, esperei dar uma amenizada no tiroteio. O grupo de aproximadamente 15 homens se dividiu em 2 e no confronto com a polícia deixou um rastro de violência por onde passou. Foi uma coisa de pânico mesmo. O metalúrgico Leandro Marques, de 22 anos, estava de moto, parado no semáforo, quando foi atingido por uma bala perdida e morreu. O rapaz saiu de casa para comprar um celular. Seria uma surpresa para a namorada. O moleque é trabalhador, o moleque ia fazer uma facul ano que vem, mano. Vários planos aí. Um negócio muito triste, um episódio lamentável, ruim. Passar justamente nesse horário, nem um minuto antes, nem um minuto depois, para que pudesse não ter acontecido esse episódio. Os ladrões roubavam carros no meio do trânsito. Esta caminhonete foi um dos veículos. Ficou com os bandidos por aproximadamente 10 minutos. Na troca de tiros, a picape foi atingida 19 vezes. Nívia estava no carro, era refém dos bandidos. Fiquei no meio dos dois. E ali eles continuaram atirando também, atirado pro lado da polícia, porque vinha tiro de todos os lados. A perseguição era feita em carros e motos. Vários policiais foram baleados. Estas imagens, gravadas com um celular, mostram um dos PMs feridos. Pessoas que passavam pelo local tentavam acalmá-lo à espera do resgate. Mais de 100 policiais participaram da perseguição. Uma parte do grupo conseguiu despistar a polícia. Aqui nesta rua, na zona norte de São Paulo, 2 assaltantes foram cercados. Eles se refugiaram nesta casa, onde fizeram 4 reféns. Entre elas, uma criança de 8 anos. Um batalhão de policiais cercou o local. Atiradores de elite se posicionaram sobre os telhados. Um policial que tentou entrar na casa foi baleado. Começou a negociação. Um assaltante permitiu que o policial ferido saísse, mas exigiu que o resgate fosse feito pelo telhado da construção vizinha. Um dos assaltantes já entrou na casa ferido. Segundo os reféns, ele sangrava muito. Sentou no sofá e logo depois caiu morto. Os reféns só foram libertados depois de 3 horas. O outro assaltante se entregou. A gente sente pavor, né? Lógico. Você tá na mira de um revólver, você vai fazer o quê? Você não sabe, né? Mas tava tudo bem. Eles não fizeram nada com a gente. Nada. Só falou assim, olha, tia, não precisa ficar nervosa, nós não vai fazer nada com vocês. Pouco depois, uma informação surpreendente. O assaltante morto na casa era um dos criminosos mais procurados do país. Carlos Antônio da Silva, o Balengo, era considerado um dos homens de confiança da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ele seria o responsável por várias ações do grupo fora dos presídios.
Balengo também teria participado do furto de 165 milhões de reais ao Banco Central em Fortaleza, o maior da história do país. A polícia acredita que ele também liderou a maior onda de atentados do PCC em São Paulo há 2 anos. Carros e ônibus foram incendiados, bases da polícia atacadas. 36 policiais civis e militares morreram. No mesmo ano, Balengo foi acusado de participação no sequestro do jornalista Guilherme Portanova. Pouco depois, o criminoso foi preso em Porto Alegre. Lá, ele liderava uma ação semelhante ao assalto ao Banco Central. A ideia era roubar ao mesmo tempo 2 agências bancárias, através de túneis cavados num prédio comprado pela quadrilha. O plano foi descoberto a tempo pela equipe da Polícia Federal, que investigava o assalto de Fortaleza. Estas imagens mostram o momento em que policiais federais invadem o prédio. Nas fotos, os criminosos aparecem rendidos no chão. Eram cerca de 40 homens. Balengo foi condenado a 7 anos de prisão e levado a um presídio de segurança máxima. Mas, logo depois, numa decisão polêmica da Justiça, ele ganhou o direito de cumprir a pena em regime semiaberto. Resultado: fugiu apenas 12 horas depois. Livre, Balengo voltou a agir com a mesma ousadia, a mesma organização e, principalmente, com o mesmo poder de fogo usado no assalto e no confronto desta sexta-feira. Uma tragédia que podia ser evitada se Balengo ainda estivesse preso. Para nós é uma surpresa que uma pessoa com essa vida criminosa pudesse estar na rua depois de 1 ano apenas de prisão, né? Balengo tem uma vida criminosa aí já de muitos anos. Porém, se você for fazer uma pesquisa nos dados oficiais, nos arquivos oficiais, você vai achar muito pouca coisa com relação a ele, até mesmo porque quase todos esses criminosos, eles usam documentação falsa. O fim da carreira criminosa de Balengo seria motivo de comemoração para a polícia, não fosse o preço, os feridos e a morte de outras 2 pessoas. Entre elas, um colega que era considerado exemplo na corporação. O policial militar Ailton Tadeu Lamas tinha 22 anos de profissão. Ele participava do cerco aos assaltantes na casa quando foi baleado. Morreu no bairro onde morava. Na verdade, meu olho encheu de lágrimas na hora que eu vi o cara morto. Ficou triste. Não foi só eu, não. Tinha uma policial que quase desmaiou. O soldado Lamas era daqueles policiais respeitados pela comunidade. Um reconhecimento conquistado sem usar a arma. Pelo contrário, ele era chamado de parteiro. Ganhou esse apelido porque ao longo da carreira ajudou 14 crianças a nascer. E sempre desenvolveu seu trabalho de maneira eficaz, tornando-se um herói. Olha o kit parto aqui. Olha o que ele andava aqui. Um kit parto. Isso o que é? Kit parto. Ele sempre andava com essa bolsa. Todo dia. Se aparecesse algum problema, algum parto ali para realizar, Tava ele em ação. O corpo do PM, de 44 anos, foi transportado por um caminhão dos bombeiros. Ele era casado e tinha 2 filhos. Foi enterrado com honras militares no mausoléu da polícia. Apenas os policiais mortos em serviço são enterrados aqui. Carregar! Apontar! Fogo! A vida dele era a rua. ser policial. Ser policial. Sara conheceu o soldado no dia em que a filha nasceu. Foi ele quem a levou às pressas para a maternidade. Se não fosse por ele, acho que ela tinha nascido em casa. A última imagem que eu tenho dele foi no aniversário que ele estava segurando a minha filha. Inclusive tem fotos dela com ele. Foi a última imagem que veio na minha cabeça dele. Estas imagens mostram o soldado Lamas na festa de casamento de um sobrinho. Apesar da dor, a família e os amigos querem guardar a lembrança de cenas como essa, de um homem feliz e sempre pronto a ajudar as pessoas. Eu definiria ele
com uma única palavra: herói. Herói. Ele merece tudo que ele fez. Só lamento por ele não estar aqui hoje, mas foi através desse gesto também que ele demonstrou realmente quem ele é.